Olá pessoal, nesta videoaula irei apresentar a química por trás de alguns dos cuidados com as mãos que devemos ter durante a pandemia do novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2. É de conhecimento geral que a Organização Mundial da Saúde e diversos governos têm indicado às populações do mundo a higienização das mãos com água e sabão e, na falta destes, com álcool 70%. O meu objetivo aqui é contextualizar esta pandemia de forma que possamos reconhecer as razões pelas quais foram dadas estas recomendações. Assim, primeiramente, farei uma introdução sobre a pandemia e o novo coronavírus, para então falar um pouco sobre o que está por trás destas recomendações. Muitas doenças do ser humano são causadas por seres microscópicos, os micro-organismos, que invadem o corpo, se multiplicam e, em muitos casos, acabam sendo transferidos de um ser humano para outro. Há diferentes espécies de micro-organismos e, com isso, a diversidade de doenças causadas por eles, com diferentes letalidades e diferentes velocidades de contaminação. O novo coronavírus, SARS-CoV-2, não é nem de perto um dos mais letais que o ser humano já enfrentou, mas a sua alta taxa de contaminação é de fato algo que causou grande espanto pelo mundo. Mas como lidar com micro-organismos que causam doenças? A melhor maneira é preparar o nosso sistema imunológico para o momento em que nos encontrarmos com estes seres. Isto é feito através de vacinas. O problema é que não conhecíamos este vírus e, portanto, não há vacina prévia para ele. Então, qual alternativa nos resta? Uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde é o distanciamento social, ou seja, se afastar de outras pessoas, evitar aglomerações, pois se o vírus se propaga de um ser humano para outro, a distância dificultará o contágio, reduzindo a velocidade de aumento do número de casos, não sobrecarregando os sistemas de saúde dos países, possibilitando o tratamento daqueles que mais precisam de auxílio médico hospitalar. O distanciamento social é difícil e outras ações se fazem necessário. Outras orientações da OMS são usar máscara, lavar as mãos com água e sabão e, na ausência destes, aplicar álcool gel 70%. Perceba que o distanciamento social e o uso de máscaras é sugerido para evitar que um ser humano propague o vírus para outros seres humanos. Mas no caso da higiene das mãos, a ideia é atacar o vírus que pode se acumular nas mãos. A todo momento tocamos em algo e sujamos as mãos. Ainda que não vejamos, podemos entrar em contato com gotículas contendo vírus deixado por alguém infectado. Por exemplo, alguém infectado tosse colocando a mão na boca. Um tempo depois, encontra você e vocês dois dão as mãos. Minutos depois, você coça o olho ou põe a mão na boca e aí o vírus foi colocado dentro do seu corpo. Na superfície da pele, o vírus não causa problemas, mas quando entra no organismo, ele se reproduz e pode causar problemas de saúde. Então faz todo sentido utilizar algum meio que ataque o vírus enquanto ele está apenas na superfície da pele. Existem diversos métodos de controle de micro-organismos. Eles podem ser físicos, como aquecimento. Você já deve ter ouvido falar que não podemos beber água não tratada e que em uma situação em que se está na floresta e se você tiver fogo, deve ferver a água antes de beber. O motivo é este: altas temperaturas matam muitos micro-organismos. Outra forma de controle é empregando agentes químicos. Por exemplo, a limpeza de piscinas ou mesmo o tratamento de água que vai para a sua casa, emprega-se hipoclorito
ou outro agente antimicrobiano. Ainda há os antibióticos que se tomam quando se está com a garganta inflamada ou alguns remédios que se aplicam sobre feridas que contêm compostos de iodo. Todos eles são antimicrobianos. Colocar a mão em água fervendo está fora de cogitação. Então o que resta é usar os agentes químicos para tratar as diversas doenças que nós temos, né? A água sanitária contém hipoclorito e é barata. Mas se você já lavou a roupa com este produto, deve saber que faz mal à sua mão. Refletindo um pouco, qual agente químico seria barato, de fácil acesso e que não prejudique as mãos? Água e sabão é a resposta mais óbvia. Talvez esta pandemia mude a forma como tratamos as nossas mãos, pois desde criança somos ensinados a lavar as mãos com água e sabão, mas é nessa pandemia que as pessoas estão colocando em prática. Os sabões e detergentes têm uma estrutura à parte apolar, que interage muito bem com gorduras, e uma outra parte da molécula que é polar e interage muito bem com a água. E adivinhem só, a camada externa do novo coronavírus é uma bicamada lipídica. É gordura. Assim, se as mãos forem lavadas adequadamente com água e sabão, o vírus será removido mecanicamente porque ele vai envolver o vírus e quando a água passar, vai interagir com a parte polar do sabão e arrastá-lo. Então, é dessa forma que a gente consegue remover os vírus utilizando água e sabão. O sabão não vai matar o vírus. A ideia é que ele remova mecanicamente, como podemos ver a partir desta animação apresentada. Outra alternativa, ainda relativamente barata, é o etanol, um álcool de 2 carbonos e que se produz no Brasil em grande quantidade a partir da fermentação do caldo de cana-de-açúcar. Estudos revelam que o etanol com concentração de 70% em massa é eficiente para a desinfecção. Diferentemente da água e sabão, que apenas remove os vírus, o etanol tem a capacidade de romper a bicamada lipídica e desnaturar a proteína, ou seja, fazer com que ela perca a sua atividade biológica, destruindo o vírus. Aí você pode estar se perguntando, mas na farmácia ou supermercado tem álcool, mais de 90% e de 40 e poucos por cento. Eles são eficientes? E eu respondo que eles são menos eficientes. Álcools têm outras aplicações além da desinfecção das mãos e por isso são comercializados em diferentes concentrações. Então, se o seu objetivo é desinfecção das mãos, deve-se usar o álcool 70%. Observe o seguinte quadro que mostra um estudo de eficácia de diferentes concentrações de etanol frente à bactéria Streptococcus pyogenes. Esta tabela é encontrada no livro de Tortora, um livro de microbiologia, cujas informações eu vou deixar na descrição desse vídeo. A primeira coluna apresenta a concentração de etanol. As colunas que seguem apresentam o tempo de exposição à solução alcoólica. A letra C indica que houve crescimento da bactéria e o álcool não foi capaz de matá-la. As letras N e C indicam o contrário, e a solução alcoólica foi eficiente. Para as concentrações de etanol de 100% e 40%, nenhum tempo de exposição foi suficiente para matar a bactéria, mostrando que álcool em excesso ou em baixa concentração não mata micro-organismos. Outros estudos revelam que a concentração ótima é de 70% em massa, ou seja, para cada 100 gramas de produto, 70 gramas são etanol. Mas cuidado! Alguns produtos comerciais indicam a concentração alcoólica como 70 graus GL ou graus Gay-Lussac, que corresponde a 70% em volume, ou seja, para cada 100 ml do produto, 70 ml são etanol. E 70 ml de etanol tem menos de 70 gramas.
Outra forma de representar 70% em massa é indicando 70 graus INPM. Para não restar dúvida na hora de comprar um frasco de álcool, saiba que 77 graus GL corresponde a 70 graus INPM. Um adendo importante: o etanol tende a ressecar a pele, mas este problema pode ser resolvido com o emprego de hidratantes na formulação do álcool. Para o álcool 70 graus INPM, resta 30% em massa, em que pode-se empregar agentes hidratantes, água e etc. A glicerina empregada em muitos produtos utilizados comercialmente é hidratante. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.